Você deixou no desktop separado? Deixei, só que não vai ser. Pode deixar que fica feio em cima da mesa, coloca assim atrás. Coloca o seu crachá. Qual o problema? Começa? Bom, boa tarde a todos. Ups, tá bom. Boa tarde a todos. A gente vai apresentar para vocês o status atual desse projeto que nós desenvolvemos no tempo livre. A ideia era fazer, usando só software livre, hardware livre, a plataforma aberta, uma guitarra para Frets on Fire com Arduino. Quem aqui conhece Guitar Hero? Muito bem. E quem conhece Frets on Fire? Tá. Para quem não conhece, o Frets on Fire é o Guitar Hero livre. Então, foi desenvolvido em Python e ele roda em GNU Linux, roda em macOS, eu imagino que roda em Windows também. E, em geral, as pessoas, quando brincam com ele, usam o próprio teclado do computador. E aí você consegue pegar músicas de PlayStation, de todos os Guitar Heroes que existem, e passar para o jogo. Então, é bem maneiro. Se você gosta de Ozzy, se você gosta de qualquer coisa, você consegue transferir. Ou, se você tiver suas próprias músicas, também dá para colocar no jogo. Vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Justen, está ali o meu Twitter, Turicas. Meu e-mail ali. Atualmente, eu tenho uma empresa, trabalho com Arduino, desenvolvendo projetos de automação para outras empresas, e dando cursos também de Arduino. Já tenho experiência aí com desenvolvimento de software, com Python também. Sou do Rio, participo dos grupos aí que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, Dojo Rio, Python Rio, Arduino Rio, qualquer coisa em Rio. Bom, Rock in Rio. Apesar do sotaque, eu atualmente moro no Rio também e trabalho na Globo.com, com desenvolvimento para web usando Python e Django. Eu estou envolvida com software livre desde 2002, 2003, quando eu comecei a usar e desenvolver também, durante a faculdade de Engenharia de Computação. Bom, vamos lá. O título da palestra não está muito condizente com o que a gente vai apresentar. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o projeto 100% livre. Essa carcaça que vocês estão vendo, a gente teve que aproveitar da guitarra onde a gente fez engenharia reversa. A gente já começou a fazer essa caixa também aberta, o desenho, testando vários materiais. Mas o que a gente avalia, a parte mais nobre do projeto, que é a parte de eletrônica e a parte de software, isso a gente concluiu, usando só software e hardware livre. Então, vocês vão ver 70% do projeto, vão ver algumas tentativas mal sucedidas de fazer essa carcaça, e aí, no fim, a gente vai falar os planos de fazer a parte de design mesmo, para que isso daqui também seja fácil de reproduzir em casa. A ideia surgiu no curso do Álvaro. Durante o curso, ele propõe que todos os alunos desenvolvam um projeto pessoal. Então, na primeira turma do curso, no Rio de Janeiro, em janeiro, eu era aluna, e a gente já namorava. E eu sempre curti muito música, Guitar Hero, e aí eu tive essa ideia de fazer a guitarra dessa forma. Na época, eu não consegui me organizar para fazer durante o curso. E aí o Álvaro adotou a ideia e a gente conseguiu fazer isso para o FISLE.
A gente ainda vai melhorar, e a ideia é que a gente apresente na Bolívia, semana que vem, o projeto já um pouquinho melhor, mas ainda sem a carcaça. No curso de Arduino, ele deu toda a base que a gente precisou para fazer isso e outros projetos. Esse é só um dos projetos que a gente fez derivados de lá. Teve um cara que fez tipo um Segway, sabem esses veículos de locomoção que tem só 2 rodas, e a pessoa fica em pé assim, é difícil até de entender como aquilo se sustenta. Teve um cara que fez um esquema desses, menor. Teve gente que fez automação para tirar fotos, fotógrafo profissional. E, enfim, teve um quadricóptero também. E isso daqui é só um dos projetos derivados do curso. Bom, então, para começar, basicamente, a gente começou fazendo engenharia reversa para ver como é que as outras soluções funcionavam, né? Então, a gente tinha disponíveis 2 guitarras. Uma é do meu Nintendo Wii, e a outra é essa que a Tati comprou. A do Nintendo Wii, o funcionamento é razoavelmente simples, né? Alguém conhece aqui o Nintendo Wii? Só levanta a mão. Ué? Não? Bom, quem não conhece, depois procura no Google. Bom, basicamente o Nintendo Wii tem aquele controle Wiimote, né, que é o maior, e tem o Nunchuck. O Wiimote geralmente fica na mão direita, o Nunchuck, quando é usado, na mão esquerda, para quem é destro. E aí, basicamente, a guitarra pro Guitar Hero, né, do Nintendo Wii, como é que ela funciona? Ela atua como se fosse um Nunchuck. Então, você liga o Wiimote na guitarra e pluga ela no conector do Nunchuck. E aí o Wiimote se conecta via Bluetooth com o console e transmite as informações do que está sendo apertado lá e tal, tudo via Bluetooth. Então, essa é a maneira como a guitarra do Wii funciona. E, internamente, ela é bem parecida com essa outra aqui. Essa daqui ela é compatível com o PS3, né? PS3 com... Tá. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre. Na época, eu até considerei comprar uma guitarra quebrada para baratear, para só abrir depois e ver como funcionava. Mas eu vi essa que custava, tipo, sei lá, R$100. Ela funcionava, tem um adaptador que você pode conectar no PlayStation 3, no PS2. Funciona com a maior parte das versões de Guitar Hero para essa plataforma. Também funciona no Wii e eu acho que em computador, PC. E eu acho que é isso. Essa daqui é legal que ela tem uma particularidade, que quando a gente pluga ela na USB, tem um receptorzinho USB, né? Ela usa uma transmissão lá de radiofrequência de 4 MHz. E quando pluga na USB, o Linux identifica ela como se fosse um joystick. Então, tem alguns jogos, né, que tem suporte a joystick. O próprio Frets on Fire tem suporte a isso. A gente não sabia quando a gente até começou o projeto. E, enfim, quem não quiser ter o trabalho de fazer, quiser comprar uma guitarra que não é aberta e tal, mas funciona no Frets on Fire, essa daqui funciona. Bom, vamos mostrar as fotos aqui. A gente passou o Dia dos Namorados, inclusive, fazendo isso que a gente sabia que não tinha no Frets on Fire. Então, a gente pensou, como a gente vai comunicar? A gente pensou, bom, vamos emular um teclado no Linux. Aí a gente correu atrás, fez tipo um driver mesmo, usando Python, vendo coisas que já existiam. E aí, depois que a gente conseguiu fazer o negócio funcionar, a gente olhou no Frets on Fire e já tinha isso implementado. Mas foi um aprendizado bem maneiro. E isso é legal também que possibilita, a gente chegou a fazer um programinha, né, que converte, tipo, ele lê lá a entrada do device, do joystick, e ele converte isso para teclado ou mouse. Então, até quem tiver interesse depois, qualquer tipo de joystick, vocês conseguem ligar no computador e com esse programinha em Python, fazer a entrada de mouse e teclado. Aí aqui estão as fotos da guitarra que a Tati comprou, né, a gente desmontou e tal. Peraí, é F5. Ela tem já uns botõezinhos, né, são 5 botões, aqueles verde, vermelho, amarelo, azul e laranja. E, ele tá para passar automático. E aí, basicamente, então tem essa plaquinha aqui, né, que pega esses sinais dos botões quando vocês apertam. Esse cara aqui é um sensorzinho para saber se a guitarra está inclinada ou não, né?
ele, basicamente, em alguns jogos, por exemplo, no Guitar Hero tem suporte a isso, no Frets on Fire não. Quando você levanta a guitarra, ele solta aquele especial lá, né? Então, esse sensorzinho aqui é o que faz isso. No caso do Nintendo Wii, o próprio acelerômetro do Emote já faz isso, né? Então não precisa de um cara desse. Quantos daqui já fizeram alguma coisa de eletrônica? Sabem como funciona um botão desses daí? Tá. Para quem não sabe, é um conceito bastante simples, assim. Basicamente, imagina que você tem energia passando por um fio. Você tem um fio e tem energia passando, a corrente passando. E você tem um dispositivo no meio que pode permitir cortar essa energia. Ou pode permitir que passe a energia, a corrente. É isso que os botões fazem. Então, cada um desses botões permite que passe ou não passe a corrente em um determinado ponto. Então, eletronicamente falando, é algo extremamente simples. E um botãozinho desses é bastante barato. Quanto que a gente pagou em botões parecidos? Menos de R$1 cada um. Então, isso era a parte simples do projeto. Aí era parte do corpo da guitarra mesmo. Basicamente aqui, né, tem algumas coisas interessantes. Para quem conhece, né, aquela alavanca é feita com um potenciômetro, essa alavanca aqui. Então, basicamente, é um dispositivo, por acaso eu tenho um aqui no bolso, é isso aqui, não deve dar para ver muito bem, mas é aquela paradinha que vocês aumentam o volume da caixa de som, né? Basicamente, isso daqui é um resistor, igual aquele que a gente vê lá em física, aquele negocinho, aquela cobrinha assim, tem uma resistência e tal, ele varia a resistência dele conforme a gente gira, para um lado ou para o outro. E, basicamente, essa alavanca é feita usando um potenciômetro. É um sistema bem simples. E o que esse circuito aqui no meio faz é ler o valor dessa resistência que tem ali no potenciômetro para poder saber em qual posição que a alavanca está, se ela está apertada ou não. Beleza, então, essa parte aqui é a parte da alavanca. Isso daqui, basicamente, é o... Essa plaquinha aqui é uma plaquinha bem parecida com aquela outra dos botões, com essa daqui, para ter os botões de Start e Select aqui. Ou Power, sei lá, alguma coisa assim. Isso aqui é só um interruptorzinho, liga e desliga, para você ligar e desligar a guitarra. Aqui ficam as pilhas, essa daí é alimentada por 3 pilhas, que é na parte de trás, que a gente acabou tirando a capinha ali para usar uma bateria de 9 volts. A paleta fica aqui embaixo dessa placa aqui, tem algumas fotos que a gente vai mostrar. E essa plaquinha aqui só tem um LEDzinho para mostrar se ela está se comunicando com o receptor no computador ou não. Essa daqui é essa plaquinha aqui virada ao contrário. Que ela está nessa região aqui da paleta. Então, basicamente, aqui em cima a gente tem o módulo que faz a transmissão por radiofrequência, tá? Que opera lá nos 4 MHz. Tem aqui um cristal, blá, blá. Aqui tem 2 botões. Então, a paleta, quando a gente pressiona ela para baixo ou para cima, um desses botões aperta, dá aquele barulhinho, aquele cliquezinho, né? E aí tem um circuito ali atrás que ele identifica isso e manda por rádio. Então, quer falar? Mecanicamente, como funciona? Essa era uma das partes que a gente tinha mais dúvida como funcionaria, como a gente faria engenharia reversa. A primeira ideia foi colocar um botão tosco que a pessoa só apertasse, mas para a usabilidade ficaria muito ruim. Então, a grande sacada disso eles têm uma haste fixa e, em cima desta haste, tem uma parte que se move de um lado para o outro, como se fosse uma balança, assim, algo assim. Uma balança. Não, uma gangorra. É como se fosse uma gangorra, assim. E aí, essa gangorra é como se cada base dela encostasse em um dos botões na hora que você passa a palheta da guitarra para baixo ou para cima. Então, na verdade, o que acontece quando eu faço isso daqui é que um desses botões ali é apertado. Quando eu faço para cima, o outro é apertado. Graças a esse sistema de alavanca, feito aparece aí na foto.
Então, aí é esse sistema, essa parte mecânica, como ela funciona, como ela se fixa aqui no corpo da guitarra. E aí, para quem não conhece, esse azulzinho aí é o Arduino. Então, o Arduino é essa plaquinha aqui. Para quem não conhece, basicamente ele funciona como se fosse um computador. Aqui dentro tem um microprocessador que tem memória RAM, tem memória flash e tudo mais. E dá para a gente jogar software aqui dentro. A grande diferença é que, em vez de a gente plugar, por exemplo, uma impressora, igual a gente pluga aqui USB no notebook, ou mouse, um teclado USB e tal, a gente pluga aqui qualquer circuito elétrico, eletrônico. Então, a gente poderia ter aqui, por exemplo, sensores de luminosidade, temperatura, qualquer coisa que, enfim, seja eletrônico, tenha como a gente ler ou enviar, né, controlar os dados, a gente pode colocar aqui. Então, dá para a gente, por exemplo, fazer, enfim, um software que vai rodar ali dentro, que vai pegar valores de sensores e vai jogar isso em alguns atuadores, né? Então, ele pode acionar motor, ligar ou desligar um relé, que vai, por exemplo, sei lá, ligar uma cafeteira, alguma coisa assim. E o Arduino tem vários módulos que a gente pode ir acoplando. Nesse caso aqui, isso aqui é um módulo Bluetooth, essa plaquinha aqui do lado. Mas tem outros, por exemplo, tem um módulo Ethernet. Tem aqui. Então, aqui eu tenho um Arduino, e aqui em cima dele tem um shield Ethernet. Basicamente, esse cara aqui tem um circuito integrado aqui que dá essa funcionalidade dele poder se comunicar via Ethernet. Então, dá para criar um servidor web e rodar aqui dentro do Arduino. Então, ele é isso. É como realmente se fosse um computador. E a grande diferença é que ele, obviamente, tem muito menos memória. Para vocês terem ideia, ele tem 2 KB de memória RAM. O clock dele é de 16 MHz. E ele tem 32 KB de espaço na memória flash para a gente poder armazenar o software. Tá? E o software é feito no computador, a gente faz upload via USB. Quem quiser mais detalhes, depois tem o link ali do site do Arduino. E basicamente nessa foto então tem um Arduino sendo alimentado por essa bateria aqui de 9 volts. Tá? Internamente ele trabalha com 5 volts, mas ele tem um regulador de tensão aqui, onde a gente pode colocar aqui qualquer bateria aí na faixa de 6 a 20 volts ele aguenta. Então poderia ser uma bateria de carro, de no break, por aí vai. E aí aqui o Arduino então está se comunicando com o módulo Bluetooth. Esse daqui foi um dos primeiros testes que a gente fez. A gente queria saber só se o Bluetooth estava conseguindo se comunicar com o computador. Então a ideia é que ali dentro da guitarra tem um Arduino no módulo Bluetooth, esses botões e tal, todos ligados no Arduino, para ele saber qual botão está apertado, e a guitarra então vai se comunicar via Bluetooth com o computador, onde vai ter um software nosso aqui, escrito em Python. Esse software vai estar usando o PyBlueZ, que é uma biblioteca enfim, de Python para trabalhar com Bluetooth. E aí ele vai emular, no Gnome aqui, o aperto das teclas de F1, F5 e o Enter, que é basicamente assim que o Fredson 5 funciona. Hoje, em relação a custo desses caras, um Arduino a gente consegue no eBay por quanto? $23. Um Arduino igual a esse daí. O legal é que a gente tem grande flexibilidade. Tipo, quando eu for brincar com a guitarra, eu deixo ele aqui. Quando não for, eu posso colocar em qualquer outra parte da casa, seja para automação residencial ou outros projetos. O módulo Bluetooth, eu comprei também no eBay, eu acho que saiu cerca de $17. E é um cara que dá para você fazer inúmeros projetos, tipo, inclusive comunicando com o celular. Você pega o Android, faz uma aplicação e depois conecta isso em um robô ou qualquer coisa e pode ser aproveitado. E essa parte da bateria com cabinho, enfim, muito barato aí. R$2. Isso daí pode não parecer, mas foi a nossa primeira versão da guitarra. Então, se vocês observarem, tem ali um resistor e tem um botãozinho logo acima do shield Bluetooth. Tá, então, o Arduino é o gordão ali, esse menorzinho aqui à direita é o shield Bluetooth. Então, qual que era a nossa ideia com essa primeira versão? Era conseguir fazer que o Arduino se comunicasse via Bluetooth com o computador. Porque para esse projeto a gente só precisava dessa via de comunicação. O Arduino pegando os sinais da gente tocando e passando para o computador onde estaria o Fredson Fire. Então, esse botão aí, no projeto inicial, servia de alavanca.
Então, a gente simulava a palheta, lógico, e a gente simulava que apertando ele estaria acionando a palheta do dispositivo. E aí, as demais teclas, a gente usava as do próprio teclado, só para ver se a velocidade que a gente estava conseguindo emitir esses sinais era satisfatória. A gente, inclusive, fez um vídeo. Bom. Ups. Então, só para quem quiser saber aí do link, a solução então, que a gente propôs, né, é uma das várias, na verdade, essa não é a única solução, mas a gente usou Arduino, Python e Bluetooth. A gente poderia ter usado também o USB, por exemplo, seria até um pouco mais fácil. A gente poderia ligar a guitarra na USB do computador, e a própria USB poderia alimentar o Arduino, em vez de ter uma bateria ali, e a comunicação do Arduino poderia ser feita com o computador diretamente via USB. Então ia simplificar um pouco o projeto, só que você ia ter que ficar agarrado no fio lá. A gente não queria isso. Então a gente acabou usando Bluetooth. Mas, enfim, daria para fazer... o Wi-Fi também, a gente poderia talvez usar ou Wi-Fi ou radiofrequência, enfim, outros módulos que desse para fazer, mas por questões de custo e de usabilidade a gente preferiu fazer assim. E o próprio Arduino, na verdade, não precisaria estar completo ali, né? Como o Arduino, por exemplo, ele tem já um controlador USB aqui e várias coisas que a gente não usou no projeto. Então a gente poderia só tirar esse circuito aqui integrado, que é o Atmega, onde tem o processador, e fazer uma plaquinha específica só para ele. E o custo ia diminuir mais ainda. Então vou mostrar as fotos fazendo aqui. Tá. Então agora vão as fotos. Tá, essa daí é a versão inicial do código-fonte. Então, esse é o código que é executado dentro do Arduino, em Processing, um C adaptado, que já tem vários includes automáticos dos recursos do Arduino. Então, basicamente, a gente, nessa versão, tinha também colocado um LED e tinha o botão. Então, a ideia era, o LED servia de output. Quando a gente pressionasse, a gente via que eletronicamente estava funcionando. Então, pressionava o botão e o LED era para mostrar que a gente estava, de fato, capturando o sinal. Então, ali, a gente define inicialmente os pinos do Arduino. Então, o 13 era do LED, a gente usou de saída, e o 4 era o botão que a gente pressionava. Toda vez em um projeto de Arduino, você tem basicamente 2 blocos. O primeiro é o setup, onde vai ser executado uma vez, e lá você define quais vão ser os estados iniciais do sistema, e depois tem o loop, que vai ser executado indefinidamente. No setup, a gente iniciou a serial. Nesse caso, a serial seria o caminho de comunicação com Bluetooth. Essa interface é bastante simples, então a gente habilita o Bluetooth já naquele serial begin, naquela frequência específica. E depois, no loop, a gente define, a princípio, o estado como low do botão, como se a palheta não tivesse sido acionada. Depois, a gente lê esse botão para verificar o estado dele, se está pressionado ou se está solto. Esses valores são representados como low e high no Arduino, que seriam tipo true or false, ou 0 e 1. E aí a gente verifica, caso tenha alterado o estado do botão, aí a gente envia um sinal via Bluetooth. Então, a nossa comunicação com o jogo é nos momentos de alteração de estado de botão. Porque se ele continua pressionado, é como se você estivesse mantendo a tecla ali, não importa. Então, foi isso. Essa é a parte do código do Arduino. Essa aqui é a parte do código em Python. Tá. Basicamente, aqui a gente importa lá o módulo Bluetooth, né? Eu nem estou usando tudo aqui, na verdade, esse time aqui eu estava usando para outra coisa. E aí eu ponho lá o MAC do módulo Bluetooth que a gente estava usando, abro um socket,
faço uma conexão lá com esse MAC, e aí espero receber. E aí eu tento receber alguma coisa lá do socket, um caractere, na verdade um byte. A gente está enviando tudo, a gente está colocando ali, como no total são 5 mais a paleta para cima e para baixo, são 7 botões, a gente está enviando tudo em um byte só. Então, cada estado dos botões é um bit. Tá? E aí, basicamente, então, depois a gente mudou essa versão, né? O Arduino agora fica enviando direto o estado de cada botão, várias vezes por segundo, e o software em Python que verifica se mudou o estado, aí sim ele aperta ou desaperta uma tecla do teclado. Tá? Então, basicamente, aqui eu recebo, aqui eu estava escrevendo o byte que estava sendo recebido, eu só dava um flush aqui no stdout, se o cara apertasse Ctrl+C, ele matava o programa. Nessa versão em específico, essa parte dos bytes, dos bits não está. A gente simplesmente enviava um caractere, porque a gente só estava monitorando um botão. Essa parte da gente usar os bits, que foi uma versão posterior, ajudou no desempenho do projeto também. A princípio, a gente tinha pensado, vamos mandar um caractere para cada botão pressionado. E aí a gente verificou, mas para que a gente vai gastar tudo isso? Se a gente consegue usar o equivalente a um único caractere para representar todo o sistema. Então, isso acabou otimizando também. Bom, como vocês podem ver, a nossa guitarra já tinha evoluído um pouco. Aquele sistema que só tinha um botão, agora já estava ali com 5 botõezinhos. Cada um desses, a gente colocou o fio representando um dos botões da guitarra. Então, o fio verde ali corresponde a esse botão da guitarra, o vermelho a esse, amarelo, azul, laranja. E a gente colocou todos associados ao Arduino, módulo Bluetooth ali, alimentação por bateria. E aí, nesse modelo em específico, a gente usava de palheta o Enter do... Tá aí? Ah, tá. Ali do lado da bateria tem um botão escondido, ali era o Enter. Então, a gente fez isso uma protoboard. Aí vocês podem ver a alegria da criança jogando Guitar Hero na nossa versão 2.0 da guitarra. 0.2. Aí, agora que tem um videozinho. É para mostrar que a foto não é montagem, né? Então, nesse daqui é o vídeo... era do primeiro, então. Foi mal, falei errado. Então, eu estava jogando lá com F1 e tal, e apertando o Enter aqui no botãozinho. E eu estava errando, mas algumas eu acertava. Tem umas músicas que são frenéticas, cara, é difícil. Mas beleza. Essa versão aqui já é mais evoluída. Bom, aí uma vez que a gente conseguiu fazer a nossa ideia funcionar, tanto em relação ao software, quanto em termos de hardware, a preocupação era como a gente melhora a usabilidade do cara. Como a gente sai desse cara daqui e consegue distribuir ele em uma coisa mais maneira de se usar. Então, a gente começou a tentar reproduzir os componentes que tinham nessas guitarras comerciais. A gente não tinha botões iguais àqueles que são usados originalmente. Então, para cada um dos botões, a gente acabou usando 2 botõezinhos desses. Então, cada coluna dessas representa um dos botões daqui da guitarra. Aí são os botões de ponta-cabeça. A gente achou que fosse necessário fazer uma proteção para que tivesse homogeneidade quando a pessoa apertasse o botão. Então, uma preocupação nossa era, o cara vai apertar aqui embaixo e aí vai ficar estranho e pode ser que não emita o sinal direito. Mas, no fim, essas tampinhas a gente não precisou. No projeto final não tem. E, então, a gente fez a parte de atribuir. A ideia, então, é que cada botão fosse mapeado por uma das portas do Arduino. Então, a gente tinha que ter um fio para cada uma dessas, além do terra. Aí, como a gente soldou as coisas... A alegria em soldar. Nesses dias, minhas soldas saíram muito ruins. Aí o Álvaro acabou fazendo a maior parte. E aí foi uma primeira tentativa da gente fazer a alavanca também funcionar.
a parte da palheta. Ixi. A parte dos botões de cima funcionou com grande tranquilidade. Agora, a parte da palheta dá um pouco mais de trabalho. Então, a princípio, a gente também, como não tinha botões muito grandes, a gente usou isso. A gente pensou que a melhor forma seria encaixar a palheta ali no meio e aí ter essas duas hastes que ajudariam a distribuir homogeneamente o movimento, quando fosse pressionado. Aí, de novo, dos botões, da parte superior, a alegria também, com a conclusão, as soldas. E aí, tá. Para dar acabamento, a gente usou uns canudinhos termorretráteis para que não ficassem as soldas e as adaptações, as gambiarrinhas expostas. Então, aí são os nossos botões encaixados já no braço da guitarra. E o fio saindo para o corpo. E aí, a gente brincando, a gente colocou o Arduino no corpo, e aí, então, a gente já conseguia brincar com as mãos e usando um botãozinho para simular a palheta. O botãozinho. E aí já estava funcionando. Essa daí foi a segunda versão que a gente fez, né? Aquela versão não ficou bem legal. Primeiro porque os botões eram pequenos, e segundo porque aquela hastezinha em cima, né, que era feito de PET, não estava muito legal, estava muito flexível. A gente até tinha acrílico lá, mas a altura ia ficar maior, então não ia rolar. A gente preferiu trocar por esses botões aqui. São módulozinhos que já vende para o Arduino, né? E a gente colocou 2 deles aqui, a altura ficou certinha. Essa parte aqui é da própria guitarra. A gente colou com fita dupla face aqui num pedacinho de polietileno, acho que de 2 milímetros de espessura. E depois a gente cortou isso tudo e aparafusou. E aí ficou assim. Então, basicamente, é isso aqui que está ali dentro. Tem o Arduino, essa parte que faz a palheta, os fios que vêm lá do braço, né, ficam ligados aqui no Arduino, por enquanto está uma zona aqui. Lá dentro também está uma zona, mas enfim. Esses fios que estão vindo daqui ficam ligados nas portas digitais do Arduino. O módulo Bluetooth fica ligado aqui também no Arduino, no RX e TX. A palheta fica ligada nesses 2 fiozinhos aqui. A alavanca a gente não usou, porque o Fredson Fire não tem suporte. E esses 2 botões aqui, o Start e o Select, a gente acabou não implementando também. Todos que tiverem curiosidade, a gente vai fazer uma demonstração da guitarra funcionando. E se vocês quiserem ver que de fato é assim, depois da palestra a gente deve abrir a guitarra, porque o módulo Bluetooth vai ser aproveitado para uma palestra aí na sequência. Então, aí vocês podem ver como ficou a bagunça mesmo. A guitarra. Então, a montagem dela. Tá. Tá. Agora, em termos de código-fonte, as últimas versões do código. E aí, logo, vocês verão uma simulação. Então, esse é um código Python que fica no próprio computador e a gente deixa ele executando em paralelo à execução do Fredson Fire. Basicamente, aqui, então, eu estou recebendo aquele socket Bluetooth lá que a gente criou, né, nessa linha aqui. Estou transformando o que eu estou recebendo para inteiro. E aí, aqui, eu faço um shift dos bits, dos 5 botões mais da palheta, né, para poder pegar cada bit certinho. E a gente está usando esse módulo aqui, o PyAT-SPI, que é o módulo de acessibilidade do GNOME. E aí ele tem já umas funções lá para poder falar que um botão do teclado foi apertado e tal. Ele é feito justamente para esse tipo de coisa, né? Para pessoas que querem fazer projetos de acessibilidade e tal, com interfaces diferentes das padrões, do teclado e mouse padrão, poderem usar. E basicamente a gente joga então como key release se tiver um 1 ou um key press se tiver um 0. E basicamente se o estado, né, tiver sido alterado, se o primeiro botão, o estado anterior dele estiver diferente, a gente manda lá gerar o keyboard event para ele poder fazer isso. Basicamente, esse aqui é o código, é ele que faz
a parte aí dessa conversão, vamos dizer assim, do que vem do Arduino para o Threads on Fire. Para quem gosta de trabalhar com valores binários no computador, vocês podem ver que aí a gente usou o Shift para ir pegando cada um dos bits que representava o estado de um botão. Na parte do Arduino, a gente acabou usando o valor mesmo que daria posicionamento do bit. Então, 1, 2, 4, 8, 16. Então, cada botão foi representado por um desses valores e a gente foi simplesmente somando eles. No fim, são formas diferentes de trabalhar com valores binários em um caractere. Basicamente, a gente está usando o pull-up do Arduino, para quem conhece aí. Então, a gente põe um pino como entrada e põe o valor dele alto, 5 volts, para a gente não precisar usar resistor para cada botão, senão a gente teria que fazer outra plaquinha ali, ia ser mais chato. E aí, basicamente, a gente pega o valor da leitura de cada pino desses, agrega uma variável lá, como a Tati falou, vai somando 1, 2, 4, 8, e o da palheta a gente está colocando tanto para cima quanto para baixo, qualquer um dos botões, se o cara palhetar para cima ou para baixo, ele manda o mesmo valor. E depois a gente envia isso aqui, então, por Bluetooth. Então, essa é a parte do código. Aí, os 30% que ficaram faltando, basicamente, então, é a carcaça. Essa parte preta aí e os botões. A gente chegou a começar, né? Essa foi uma parte muito desastrosa, assim, no curso de engenharia a gente não vê muito essa parte de produto final, pelo menos não no de telecomunicações do Álvaro, nem no meu de computação. Então a gente comprou várias coisas que a gente achou que poderiam dar certo, e aí a gente pegou todas as ferramentas que encontramos, emprestamos uma micro-retífica com uma amiga arquiteta, e em algumas situações a gente inclusive usou tipo um isqueiro para queimar, para ver se a gente conseguia um acabamento melhor, furadeira, o que tinha perto a gente tentava usar. E o resultado não... Então essa compete. A ideia, na verdade, a gente fazia o tampo de acrílico, né? Isso daqui foi com PET que a gente fez, PET igual de garrafa PET mesmo. O braço que a gente chegou a fazer de acrílico, só que aí no meio a micro-retífica parou de funcionar. E aí não deu para terminar de fazer o acabamento. A gente chegou a fazer um molde antes, na verdade a Tati, de tipo um papelão, assim, mas ficou muito mole, então não deu. E é isso, essa daí é a próxima etapa, né, que a gente pretende fazer para poder terminar a carcaça. No fim, a gente decidiu que a gente vai usar acrílico em uma espessura considerável, aí o que a gente trabalhou tinha 4 milímetros, e a gente vai usar a micro-retífica para serrar, e a gente avaliou que isso daí vai ser a melhor forma. Aí agora é só consertar a micro-retífica que a gente quebrou. Aí agora, joguinho. Aí, no Threads on Fire, nessa máquina, a gente só tem as músicas padrões que vêm com ele, não são muito famosas. O meu notebook acabou a bateria, o cabo de energia deu problema, tinha músicas mais divertidas também. Aí vocês vão poder ver a habilidade do Álvaro jogando. A ideia, para quem se animar, é que depois a gente também possa fazer bateria. Aí, para bateria, ao invés de botão, a gente pode usar piesos, que servem como sensores de tato, e que a gente possa montar uma bandinha aí, usando Threads on Fire. Então, aqui, basicamente, o software em Python já está recebendo ali os dados. Eu liguei aqui na bateria guitarra. E, por exemplo, quando eu dou a paletada aqui, ele dá um Enter ali na tela, tá vendo? Então, eu vou batendo aqui, ele está dando um Enter ali. Isso é porque ele já está fazendo. Tipo, se eu apertar o primeiro botão aqui, ele abre o help do Gnome, que é o F1. Então, abriu ali. Então. Abre o Threads on Fire aí, por favor. Alt F2. O som que não vai ficar muito alto, mas enfim. Boa. Dá pra usar assim? Tá dando pra ouvir alguma coisa? Sim? Tá aqui já. Beleza. Então eu vou colocar aqui essa música. Eu não sei jogar, tá, gente? Eu sou muito ruim nesse negócio. É sério, sério. Então aqui, ó, tô apertando os botões. Então lá já.
Então ele aperta. Essa é uma música que vem com Frets on Fire, genérica. Então vocês podem ver ela aqui funcionando. O tempo que a gente conseguiu de enviar os sinais é muito rápido mesmo. Então, parece que você está jogando Guitar Hero mesmo. Em termos de usabilidade, os botões estão iguaizinhos do Guitar Hero. A palheta ainda pode ser aprimorada. E a gente queria abrir para alguém da plateia que tiver interesse vir tocar aqui para testar, comprovar, testar como a guitarra está. E a pessoa que se dispuser a vir vai ganhar um brinde também. A ideia era colocar Iron Man aqui, mas... Qual o seu nome? Rafael. Rafael, você já jogou Guitar Hero? Tem em casa? Algo? Eu tinha um frete, mas deu pau. Então vocês podem ver alguém que não foi um dos desenvolvedores usando a guitarra e acertando, não é combinado, e acertando aí grande parte da música. Só vai ganhar o brinde que dá mais 90%. Bom, enquanto ele vai tocando, vocês têm dúvidas, gente? Vocês gostariam de colocar? A apresentação não vai muito além disso, não. Depois, se vocês quiserem brincar um pouco com a guitarra, vocês podem. Já faltam 15 minutos ainda. Daria pra gente responder algumas dúvidas? Não? 5 minutos. Tem mais 5 minutos? Andrews. De todas as tentativas que vocês fizeram de fazer a carcaça, foi tentando simular uma do Guitar Hero. Vocês não pensaram em simular uma guitarra de verdade, usando uma carcaça de madeira, ver com algum luthier, com uma madeira leve, por exemplo? Fala aí. Tá. Valeu. Obrigada, gente. Valeu. Responder a dúvida aqui do Andrews, era porque se a gente vai tentar fazer algum teste em madeira mesmo, simulando uma guitarra de verdade, a gente tem intenções. Eu baixei inclusive o esquema de uma Ibanez para que a gente consiga simular o desenho mesmo com arredondamento. A gente escolheu fazer em acrílico porque era o que tinha mais fácil. E a gente achou que fosse dar menos trabalho. Galera, alô, estão me ouvindo? Rapidinho, antes de vocês saírem, eu só queria dar alguns recados aqui. Quem se interessou por Arduino e quiser aprender mais, eu vou dar uma oficina no sábado, de 9 às 11, no stand da Robótica Livre. Então, quem tiver interesse, pode ir lá, tem que fazer inscrição e tal, mas é gratuita. Quem quiser também, a Caixa Econômica está preparando alguns desafios com Arduino. E aí, quem quiser aparecer lá no stand deles, vão ter prêmios e tudo mais. Mais relacionado a Arduino, vai ter uma palestra às 5 horas também de Arduino com Android para automação residencial, que vai ser lá no prédio 11, no auditório, hoje. Quem quiser pode ir lá. E quem, enfim, quiser pegar o contato, não tiver anotado e-mail, tem cartão aqui, pode passar aqui que eu dou um cartão. Para quem curte Python, e foi a linguagem que ajudou a gente a fazer a parte no computador, vai ter a Python Brasil agora em setembro. Então, compareçam, vai ser um evento muito legal. E